o Ozempic, provavelmente o remédio mais comentado do momento. Curiosamente, a fama dele não vem do motivo para o qual foi criado, mas de seus efeitos colaterais, ou como alguns preferem chamar, defeitos. O Ozempic foi originalmente desenvolvido para tratar diabetes e cumpre bem esse papel. A fama do Ozempic não vem do motivo pelo qual ele foi criado, e sim de algo inesperado, seus efeitos colaterais. O Ozempic é um medicamento originalmente desenvolvido para controlar a diabetes tipo 2, e ele faz isso muito bem, diga-se de passagem. Mas não demorou para ele ganhar outro destaque: a sua capacidade de ajudar na perda de peso. E aí, o que começou como um tratamento médico virou quase uma obsessão cultural. E agora está conquistando os holofotes como uma solução para algo ainda mais amplo: a perda de peso e, surpreendentemente, até para o tratamento de vícios. E a pergunta que não quer calar é: até onde o Ozempic pode nos levar? Hoje, vamos desvendar o impacto deste medicamento revolucionário na saúde e no nosso comportamento. E agora que eu mencionei o Ozempic, é possível que muitas coisas tenham vindo à sua cabeça. Talvez você tenha preconceitos por ver o remédio sendo usado indevidamente. Ou quem sabe você já ouviu pessoas comentando que ele é uma revolução. E aí vem a dúvida: será que ele é tudo isso mesmo? De fato, 99% das vezes em que a internet diz que algo vai mudar o mundo, isso não acontece. Mas o Ozempic parece estar num por cento que foge à regra. Será que ele pode realmente transformar a realidade? É isso que vamos explorar neste vídeo. Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos medicamentos mais discutidos nos últimos tempos, o Ozempic. O que ele pode fazer pelo seu corpo e por sua saúde? Será que ele é a resposta para muito mais do que imaginamos? Fique com a gente até o final, porque vamos mergulhar fundo nos mistérios e nos benefícios do Ozempic. Talvez você tenha seus preconceitos em relação a esse remédio. Ou talvez você veja o Ozempic como uma solução milagrosa, o remédio que promete mudar tudo. Será que o Ozempic realmente pode transformar o mundo? Vamos entender todos os efeitos, tanto os positivos quanto os negativos, desse medicamento que está sendo chamado de revolucionário. Por quê? Se as evidências mais recentes estiverem certas, ele pode, de fato, ajudar bilhões de pessoas ao redor do planeta. Afinal, o que torna o Ozempic tão especial? O segredo está no princípio ativo. Ozempic é a marca comercial do semaglutido. Essa substância pertence a uma classe de medicamentos conhecidos como agonistas do receptor de GLP-1. Ou seja, ela imita um hormônio natural do nosso corpo que ajuda a controlar o açúcar no sangue e, de quebra, interfere na forma como sentimos fome e saciedade. Um medicamento utilizado principalmente para tratar diabetes tipo 2. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que nos últimos tempos ele tem sido estudado para o tratamento de uma série de outras condições, incluindo a perda de peso e até mesmo o tratamento de vícios. Isso mesmo, vícios! Esses hormônios são liberados após a ingestão de alimentos e ajudam o corpo a lidar com o açúcar consumido. Desde o açúcar das frutas até os carboidratos do macarrão, tudo isso é transformado em glicose, que é a principal fonte de energia para as células. A quantidade de glicose no sangue é chamada de glicemia. Tanto altos quanto baixos níveis de glicose podem ser prejudiciais. Por isso, o corpo precisa manter esse equilíbrio, com a ajuda de hormônios como o GLP-1. Em pessoas saudáveis, esses hormônios regulam os níveis de glicose no sangue. Eles fazem isso ao estimular o pâncreas a liberar insulina após as refeições. A insulina ajuda as células a converter a glicose em energia. Mas no diabetes tipo 2, existe resistência à insulina, além de uma redução progressiva na sua produção pelo corpo. Assim, pessoas com diabetes tipo 2 não produzem insulina suficiente ou o corpo não responde bem a ela. Isso impede que a glicose seja convertida em energia, o que pode ser perigoso. Aí entra a semaglutida presente no Ozempic. Como imita o GLP-1, a semaglutida estimula o pâncreas a produzir mais insulina, regulando os níveis de glicose no sangue. Além disso, ela combate a resistência à insulina, reduz inflamações, regula gorduras no sangue e, de forma notável, auxilia na perda de peso. Pacientes em tratamento com Ozempic perdem, em média, 10% do peso corporal, o que também ajuda no controle do diabetes tipo 2. Esse efeito colateral de perda de peso fez o Ozempic ultrapassar os limites da medicina. Famosos, influenciadores e até pessoas comuns começaram a usá-lo para emagrecer rapidamente. O resultado? Uma explosão de vendas!
Em um único ano, o Ozempic faturou bilhões de dólares e virou assunto em farmácias, redes sociais e até no comércio, com redes como o Walmart reportando quedas nas vendas de alimentos em regiões onde o remédio é mais usado. Com isso, a Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, alcançou um faturamento de mais de 50 bilhões de dólares no último ano. Isso é quase suficiente para cobrir todos os custos de pesquisa da empresa desde os anos 90, apenas com a venda desse medicamento. Atualmente, 6% dos americanos já usaram o Ozempic ou seus análogos, totalizando cerca de 20 milhões de pessoas, sendo 8 milhões para perda de peso. No Brasil, o acesso ainda é limitado, mas a demanda é tão alta que algumas pessoas pagam mais de 10 mil por dose para importar o remédio. No ZEWA, o impacto é tão grande que redes como o Walmart notaram uma correlação entre vendas de Ozempic e queda na compra de alimentos. No Brasil, só em 2023, as vendas do Ozempic movimentaram 3,7 bilhões de reais, gerando até mesmo escassez nas farmácias. A patente do Ozempic no Brasil está próxima do vencimento e outras farmacêuticas já planejam suas versões. Essa história deixa claro o poder do remédio tanto no tratamento de diabetes quanto na perda de peso, sendo uma peça-chave nos tratamentos futuros. A perda de peso, além de controlar o diabetes, também reduz o risco de diversas doenças, como problemas cardíacos. No Brasil, metade da população adulta está acima do peso e 1 em cada 5 pessoas é obesa. Isso mostra como o Ozempic pode ter um papel importante. Mas será que isso é sustentável? Enquanto o foco na perda de peso continua, novos estudos estão levantando uma possibilidade intrigante. A semaglutida pode ajudar no tratamento de vícios. Isso mesmo, vícios em álcool, nicotina e até drogas como cocaína. Os primeiros relatos mostram que o Ozempic parece interferir nos circuitos de recompensa do cérebro, diminuindo a compulsão e a necessidade de buscar essas substâncias. É uma descoberta que pode mudar vidas, mas que ainda precisa de mais estudos para ser confirmada. Por mais promissor que o Ozempic seja, ele não é perfeito. Existem efeitos colaterais importantes, como desidratação, risco de inflamação no pâncreas e outros problemas que tornam o uso do remédio algo que precisa ser supervisionado por profissionais de saúde. Além disso, o uso indevido do Ozempic levanta questões éticas e médicas. Ele foi feito para tratar condições específicas, mas está sendo usado de forma indiscriminada por quem busca apenas emagrecer. Isso pode ser perigoso, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade como um todo. Primeiro, é importante considerar o impacto no acesso ao medicamento. O aumento na demanda por pessoas que buscam perda de peso sem indicação médica adequada tem levado à escassez do Ozempic em algumas regiões. Isso prejudica diretamente os pacientes com diabetes tipo 2, que dependem do remédio para controlar uma condição crônica e potencialmente fatal. Além disso, a banalização de um medicamento tão potente pode levar à falta de compreensão sobre seus riscos. O Ozempic não é isento de efeitos colaterais, como náuseas, diarreia, dores abdominais e, em casos mais graves, inflamação no pâncreas. Sem acompanhamento médico adequado, o uso indevido pode gerar mais danos do que benefício. Outra questão relevante é o impacto psicológico e social desse tipo de uso. A ideia de que há uma solução rápida para emagrecer pode desvalorizar esforços legítimos de mudanças no estilo de vida e reforçar uma cultura de busca por padrões irreais de beleza. Isso pode gerar frustração, distúrbios alimentares e outros problemas de saúde mental em pessoas que não conseguem atingir esses padrões, mesmo com o uso de medicamentos. O uso indiscriminado também coloca em risco a reputação de medicamentos revolucionários como o Ozempic. Quando utilizado de forma inadequada, ele pode acabar associado a práticas irresponsáveis ou até perigosas, ofuscando seus benefícios legítimos. Isso ressalta a importância de conscientizar a população sobre o uso correto do remédio, respeitando suas indicações e limites. Por fim, é fundamental lembrar que a saúde é um equilíbrio complexo. Medicamentos como o Ozempic são ferramentas valiosas, mas não devem ser vistos como soluções mágicas. Eles funcionam melhor quando integrados a estratégias amplas de cuidado, incluindo dieta equilibrada, atividade física e suporte emocional. Educar a população sobre o uso adequado e ético de medicamentos é um passo crucial para garantir que avanços médicos como o Ozempic beneficiem quem realmente precisa, sem causar novos problemas para a sociedade. A perda de peso é uma tarefa desafiadora, pois fatores genéticos, sociais e ambientais dificultam mudanças significativas. Nesse
cenário, o Ozempic e seu análogo para emagrecimento, o Wegovy, surgem como aliados na intervenção médica. Esses medicamentos trazem uma nova esperança para pessoas que enfrentam dificuldades para perder peso devido a condições metabólicas ou outros fatores que tornam o processo quase impossível. Ao reduzirem o apetite e aumentarem a sensação de saciedade, eles ajudam a criar um ambiente favorável para a perda de peso. Isso é particularmente relevante para quem sofre de obesidade, um problema de saúde pública que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. Porém, é importante ressaltar que esses remédios não são uma solução isolada. Eles funcionam melhor quando combinados a mudanças no estilo de vida, como uma alimentação balanceada e a prática regular de exercícios físicos. Além disso, é necessário o acompanhamento de profissionais de saúde e nutricionistas para garantir que o uso seja seguro e eficaz. Outro ponto a considerar é o custo elevado desses medicamentos, que ainda os torna inacessíveis para grande parte da população. Isso levanta debates importantes sobre a democratização de tratamentos e a necessidade de políticas públicas que ampliem o acesso a tecnologias de saúde inovadoras. Apesar dos desafios, os resultados obtidos com o uso do Ozempic e do Wegovy têm sido impressionantes. Em estudos clínicos, pacientes relataram não apenas uma redução significativa no peso, mas também uma melhora em marcadores de saúde, como controle glicêmico e níveis de colesterol. Para muitas pessoas, isso representa uma nova chance de alcançar uma vida mais saudável e prevenir complicações relacionadas à obesidade, como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. No entanto, o uso desses medicamentos também desperta debates éticos. É justo que uma tecnologia tão eficaz fique restrita a uma parcela da população que pode pagar por ela? Como garantir que o foco do tratamento permaneça na saúde e não apenas na busca por um padrão estético? Essas são questões que a sociedade precisa discutir enquanto essas substâncias ganham cada vez mais popularidade. Além disso, é fundamental desmistificar a ideia de que emagrecer é apenas uma questão de força de vontade. Problemas como obesidade e sobrepeso são condições complexas, influenciadas por múltiplos fatores. Medicamentos como o Ozempic e o Wegovy podem ser ferramentas valiosas, mas é essencial compreender que eles não substituem a necessidade de um suporte integral que inclua aspectos emocionais, sociais e comportamentais. Por fim, enquanto celebramos os avanços que esses medicamentos representam, precisamos também promover um diálogo responsável sobre o seu uso. Isso inclui educar a população sobre os benefícios e riscos, além de combater a desinformação que muitas vezes acompanha a introdução de novas tecnologias de saúde. O futuro do tratamento para obesidade e diabetes tipo 2 pode ser brilhante, desde que seja pautado por ciência, ética e acessibilidade. Apesar do sucesso, o uso desses remédios gerou debates. Algumas pessoas acreditam que emagrecer com medicamento seria roubar no jogo. E, como esperado, a internet está cheia de opiniões polarizadas sobre o tema. E você? Acha que emagrecer com o Ozempic é trapaça? Para entender melhor, é importante saber como a semaglutida atua no corpo. Além de regular a glicose, ela desacelera a digestão e aumenta a sensação de saciedade, levando à redução de apetite e peso. Mas há um efeito adicional surpreendente: o potencial no tratamento de vícios. Embora ainda não tenhamos comprovações científicas sólidas, estudos iniciais e relatos de pacientes indicam que medicamentos como o Ozempic podem reduzir compulsões, incluindo o consumo de álcool e drogas. Isso seria uma verdadeira revolução. Apesar das promessas, é crucial destacar que o Ozempic não é isento de riscos. Ele pode causar efeitos colaterais sérios e precisa ser utilizado sob orientação médica. A fama e polêmica em torno do remédio reforçam a importância de separar mitos da realidade. Se você chegou até aqui e quer saber sua opinião, você acha que quem usa o Ozempic para emagrecer está trapaceando? Ou acredita que o remédio é uma ferramenta válida para melhorar a saúde e a qualidade de vida? Comente aqui embaixo! E não esqueça de deixar seu emoji de braço para eu saber que você assistiu até o final. Muito obrigado por acompanhar esse conteúdo até aqui. E lembre-se, saúde é coisa séria! Sempre procure orientação de um profissional antes de iniciar qualquer tratamento. Até a próxima!